Então agora, no passo 3, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir os campos no relatório. E o que nós vamos, para inserir campos, nós vamos usar, vamos adicionar a fonte de dados, vamos inserir um campo do tipo texto, vamos inserir um campo do tipo texto rico e também vamos adicionar parâmetros. E por fim nós vamos configurar os nossos filtros. E dentro dos filtros eu vou ter a opção de filtros fixos e filtros ocultos. Daqui a pouco você vai entender como que funciona isso. Então vamos lá. Então, voltando aqui na estrutura do relatório, nós vamos então começar a construir o nosso relatório. Então, olha só, o nosso relatório ele vai ficar inicialmente com essa aparência, essa mesma aparência. Então, veja que ele tem aqui no cabeçalho um título, carta de referência, e depois no corpo os dados da localidade, e aqui os dados relacionados aos funcionários que estão aqui em interrogação ou na cor vermelha. Então, para mim adicionar essas informações no relatório, como que eu faço? Vou voltar aqui na estrutura do relatório. Aqui do lado eu tenho as minhas ferramentas. Eu tenho 2 grupos de ferramentas. Eu tenho o grupo de controles padrões, que eu tenho aqui o texto, eu posso inserir um texto, eu posso inserir uma imagem, como já tinha dito antes. E eu tenho aqui embaixo um controle avançado. Para esse tipo de relatório, nós vamos usar um controle que é chamado de texto rico, porque ele permite que eu insira nele um texto longo, com várias linhas, com várias páginas. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é clicar nele, e arrastar aqui para dentro do detalhe 1, logo abaixo aqui dentro do grupo detalhe 1. E aí eu posso aumentar o tamanho dele, clicando, selecionando aqui na borda e arrastando. Eu aumento o tamanho dele, ele vai automaticamente redimensionando o detalhe 1 para que caiba esse texto rico aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar aqui nesse relatório de carta de referência e vou copiar todo esse texto. Vou copiar, dar um Ctrl C ou clicar com o botão direito copiar e voltar aqui dentro do meu relatório, clicar 2 vezes sobre o texto rico para que ele seja editado e vou dar um Ctrl V. Pronto. Olha só, ele colou aquele mesmo texto, vou aumentar um pouquinho aqui, ele colou aquele mesmo texto lá que estava no Word. Eu copiei do Word para cá. Aqui no cabeçalho, no grupo cabeçalho, eu vou voltar aqui nos controles, o controle padrão, e vou adicionar aqui um texto. E nesse texto, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu relatório, no Word, e vou copiar esse título e colar aqui, clicando 2 vezes sobre o texto, Ctrl V. Pronto. Colei aqui o título. Para formatar esse título, eu posso vir aqui em Layout, eu vou colocar ele negrito, centralizado, e posso aumentar o tamanho da fonte aqui, por exemplo. Então, tá aqui. Se eu quiser deixar ele bem centralizadinho, eu arrasto e aumento o tamanho dele em largura total aqui do relatório. Então pronto, eu tenho um título que vai ficar no cabeçalho sempre e tenho o corpo do relatório. Se eu salvar essa informação, vamos ver como é que vai ficar. Então salvo aqui, vou voltar aqui na visão de relatórios, vou marcar a minha carta de referência, processos, gerar relatório. Avançar, executar. Olha só, como eu tinha marcado que não era para imprimir se não tivesse dados, ele me trouxe aqui que não contém páginas nesse documento. Por quê? Porque voltando aqui na estrutura do relatório, lembra que nós marcamos a opção aqui,
imprimir se fonte de dados estiver vazio, não. Quer dizer, eu não tenho uma fonte de dados inserida no meu relatório, só inseri textos. Então, como eu não tenho uma fonte de dados, ou seja, fonte de dados é de onde ele vai buscar as informações do banco de dados, ou seja, do cadastro de funcionários, né? Então, como não está inserido a fonte de dados no corpo do relatório, ele não imprimiu nada. Se eu vier aqui, estou clicando na parte azul, ou então poderia selecionar aqui na propriedades o RPT Report, né, 1, e vir aqui e colocar nessa opção sim. Se eu marcar isso sim, eu posso voltar aqui novamente, executar, e aí sim, ó, ele imprimiu os dados do relatório, né? Mesmo não tendo uma fonte de dados. Então, se fosse só um texto, se fosse um texto único que eu quisesse imprimir, que não buscasse nada de uma fonte de dados, eu poderia deixar aquela opção marcada como sim. Mas não é o nosso caso. Então, eu vou fechar aqui, voltar aqui na estrutura do relatório e imprimir fonte de dados, não. E nós vamos, então, inserir agora a nossa fonte de dados. Como que eu faço para inserir a fonte de dados? Eu venho então aqui, ó, início, né, menu início, adicionar fonte de dados e vou localizar a tabela funcionários, que vai fornecer os dados para o nosso relatório. Eu posso localizar essa tabela, pesquisar essa tabela de duas formas. Digitando o nome da tabela, se eu souber, no caso do funcionário o nome da tabela é pfunc, ou eu posso digitar funcionários. Então, clico aqui na lupa para pesquisar. Ele trouxe para mim os dois sistemas onde existe alguma coisa com esse nome que eu pesquisei. Então, existe aqui TOTS Gestão de Pessoas. Então, todas essas tabelas aqui, ó, então, tem a descrição funcionários, né, ó, benefício dos funcionários, funcionários envolvidos no acidente. E aqui, TOTOS folha de pagamento, que é de onde eu quero buscar a fonte de dados. Então está ela aqui, ó, funcionários, vou clicar sobre ela e aqui embaixo eu vou clicar no botão adicionar. Ok, pronto. Se eu vier aqui em lista de campos, está aqui então, ó, campos, aqui está a minha tabela funcionários. Então, a partir desse momento eu consigo então adicionar campos dentro da estrutura do relatório. Para que isso funcione, para que os dados dos funcionários sejam impressos aqui nesse detalhe 1, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, no detalhe 1, posso clicar aqui nas margens, né? Não pode ser em cima do campo, tem que ser fora do campo, ou então aqui nessa barrinha azul do detalhe 1, e vou vir aqui em propriedades. Ó, então está selecionado aqui o detalhe 1. E aqui, ó, descendo um pouco, dados. Nesse campo tabela, eu vou escolher a opção pfunc, que é a tabela de funcionários. Ok? Então está aí. Definido qual que é a tabela desse detalhe 1. Nesse momento, eu consigo agora inserir os dados para serem impressos aqui. Como que eu faço para inserir os dados? Eu vou arrastar um pouco aqui para baixo esse texto rico que eu criei para sobrar um espaçozinho aqui em cima, que é onde eu vou colocar os campos que vão ser referenciados aqui dentro desse texto. Como assim? Então vamos lá que você vai ver. Eu vou vir aqui em lista de campos, vou clicar no maisinho aqui funcionários para abrir. E vou jogar aqui dentro, vou arrastar aqui para dentro do corpo do relatório, para dentro da detalhe 1, os campos que eu preciso para imprimir aqui, ó, os dados dos funcionários. Então, o que eu preciso relacionado a funcionário? Então, tem aqui, ó, informamos a quem interessar possa que o senhor, nessa interrogação, vai vir o nome do funcionário. Portador da CTPS número, e aqui o número da carteira de trabalho, né? Depois, foi nosso funcionário no período de 1/11/91 a 27/3/2000. Então, esse aqui é o período de admissão e demissão. Então, primeiro a admissão, segundo a demissão. Então, olha só, eu preciso,
primeiro, do campo com o nome do funcionário, eu volto aqui na lista de campos e vou procurar aqui o campo nome do funcionário. Então, eu posso localizar aqui, está aqui, nome do funcionário. Eu arrasto ele aqui para dentro, não para cima, eu jogo aqui acima do texto rico, né? Eu posso diminuir, porque eu não vou querer esse nome aqui todo, só para ele referenciar aqui embaixo. Depois, o que eu preciso? Eu preciso do número da carteira de trabalho, CTPS. O número da carteira de trabalho não fica na tabela de funcionários. Ela fica na tabela de pessoas. Ela faz parte da documentação, né? Como que eu localizo isso então? Se eu vier aqui, na tabela de funcionários, ele tem um relacionamento com a tabela de pessoas através de um campo que se chama identificador da pessoa. Então ele tem um maisinho aqui, esse maisinho significa que existe tabelas relacionando com esse campo identificador da pessoa. E aqui nós queremos essa aqui, tabela de pessoa. Então eu clico no maisinho dela também, e aqui ele vai abrir todos os dados da pessoa, né? O que são os dados da pessoa? Aqueles dados são dados pessoais, como o endereço, a documentação. Então tudo isso é dado pessoal e está na tabela de pessoa. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso do documento que é a carteira de trabalho. Então eu vou procurar aqui o número da carteira de trabalho. Então está aqui, número da carteira de trabalho. Vou jogar aqui dentro do relatório. O que mais? A carteira de trabalho ela é composta do número, da série, né? Então eu vou buscar aqui, série da carteira de trabalho. Jogar aqui dentro também. E é composto também do que? Da unidade da federação da carteira de trabalho, que é essa UF da carteira de trabalho. Então tem o número da carteira, a série e a unidade da federação que eu vou colocar aqui, né? Que é o que ele está pedindo, 000/000, que é a série, tracinho UF, que é a unidade da federação. O que mais que eu vou precisar nesse relatório? Vou precisar da data de admissão, então eu vou voltar aqui. Posso fechar esse maisinho da pessoa, fechar esse maisinho do identificador da pessoa e procurar aqui a data de admissão. Então está aqui, data de admissão. Eu vou arrastar lá para dentro. E vou precisar também da data de demissão. Então está aqui, data de demissão, vou arrastar lá para dentro. Pronto, então tenho todos os campos que eu preciso aqui. Ok? Eu vou precisar também aqui, da cidade e da data. Essa data pode ser a data atual. E essa cidade, eu posso buscar a cidade que está no cadastro da seção do funcionário, né? Então eu vou procurar aqui também um campo que se relaciona com a tabela de seções, né? De departamentos, seções, que é esse código da seção. Ele tem um maisinho do lado, eu vou clicar nele, ele vai abrir para mim aqui a tabela de seções, eu vou clicar no maisinho, ele abriu para mim a tabela de seções. Da tabela de seções, eu vou pegar aqui a cidade e vou arrastar aqui para dentro. Então pronto, eu já tenho aqui todos os campos necessários para ser referenciado aqui embaixo. Vou salvar esses dados que eu já coloquei aqui dentro. Por último, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da data. A data eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou arrastar para aqui uma expressão. Esse campo expressão, eu vou clicar aqui nessa setinha. E ele tem aqui um campo formato e um campo expressão. Eu vou clicar na expressão. E aqui em funções, eu vou vir em data e hora e vou escolher a opção Today, que é a data atual. Ok. E depois aqui em formato, eu vou escolher um formato data e hora. E aqui embaixo eu vou escolher esse formato. Dia, mês e ano. Ou eu posso pegar igual estava aqui, somente dia, mês e ano. Ok.
Então pronto, já tem aqui a minha expressão. Vou salvar. E o próximo passo vai ser nós referenciarmos aqui embaixo todos esses campos.